Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Estamos testando a ferramenta Click Meeting. Não sei se a gente vai ter um sucesso. Nunca usei ela, a primeira vez a gente está usando. Eu tive um problema eu migrei o nosso servidor para um outro servidor e cometi alguns erros, eu acredito, de DNS, alguma coisa de configuração que não estava conseguindo fazer funcionar o Skype for Business e na última hora tive que trocar para o Click Meeting. Eu já tinha feito um cadastro no Click Meeting, mas estava com dificuldade de mexer na ferramenta, mas foi uma dificuldade passageira. Aparentemente agora está tudo funcionando, a gente dá a nossa conversa. Caso alguém não esteja ouvindo, me avise. O pessoal está desejando boa noite. Está todo mundo ouvindo? Está tudo certo? Legal. Bom, o objetivo desse webinar aqui é a gente trabalhar um pouco nos caminhos que a SOAP percorreu e até onde a gente já conseguiu chegar dentro da nosso olhar, né, para o mundo, para as transformações que o mundo tem passado a partir do avanço da internet, do avanço de dispositivos mobile, como alguns dizem, né? Como que isso está afetando as nossas vidas e como, mais precisamente, isso vem afetando as empresas, né? A forma que as empresas devem se inserir, como as empresas têm que se inserir, de que forma as empresas vão ter que seguir, né? Na nossa visão, de que forma as empresas vão ter que seguir para dar conta dos desafios que estão sendo colocados, tendo o fato de que, por um lado, a gente, de novo, tem uma redemocratização do acesso aos negócios, né, na minha visão. Até recentemente aqui no Brasil, ou você tinha capital, ou você não tinha como ter um negócio próprio, ou você teria um pequeno negócio, e hoje você tem novamente a possibilidade de criar a partir de ideias, criar empresas que podem crescer, escalar e alcançar mercados globais sem que necessariamente você tenha que ter capital para isso. Isso é muito interessante, é novo e vamos dizer, é democrático novamente. Então, é democratizado por um lado, mas por outro lado, as empresas estabelecidas estão passando por... estão olhando para isso, né, numa outra perspectiva, na perspectiva da reação, elas estão reagindo exatamente a essa facilidade desses processos de transformação, né, essa abertura e ao aumento da competitividade que vem junto com essa possibilidade das empresas atuarem em mercados mundiais. Ou seja, nossas empresas nacionais hoje enfrentam competidores internacionais que têm pouca ou nenhuma dificuldade de alcançar os mercados nacionais hoje a partir da internet, com soluções do tipo Software as a Service e outras soluções na nuvem que permitem, como por exemplo agora, testar uma ferramenta como Click Meeting em meia hora, configurar e conseguir fazer isso funcionar e transmitir um webinar de um competidor, né, internacional, que eu não sei, eu não conheço nenhuma ferramenta nacional que se propõe a esse fim de transmissão de webinar, mas isso é basicamente o que a gente está dizendo, né? A gente precisa pensar. O nosso webinar está estruturado, tem uma introdução, mais ou menos, que mostra um pouco o caminho que nós estamos seguindo para entender, para interpretar os fenômenos, e depois a gente vai falar um pouquinho do tema das transformações dos modelos de negócio a partir dos canais digitais, e em seguida colocar, então tá bom, como é que a gente pode reagir a isso, de que forma a gente pode reagir a isso e, inclusive, alavancar nossos negócios a partir dessas transformações, né? Então, dois pontos que eu acho que são essenciais e importantes para o nosso entendimento nós vivemos numa era de abundância, certo? Nós vivemos num momento da história econômica em que as ofertas são praticamente ilimitadas. É possível, né, viabilizar negócios de cauda longa por conta das dimensões dos mercados mundiais. Existe uma oferta gigantesca de soluções para tipos de problemas diversos.
E, portanto, a gente está vivendo um momento ímpar na nossa história por conta exatamente desses processos, não só os processos digitais, mas também os processos de aproximação dos mercados pela globalização, pelas quedas dos custos de transporte, né, que a gente vivenciou, das escalas gigantescas que a China propiciou para a produção de bens de consumo eletrônicos, principalmente, e o preço, a queda dos preços relativos desses bens de consumo eletrônicos, né, que permite que a gente tenha uma série de equipamentos hoje a um preço decrescente, né, a gente vem pagando, tirando quem usa produtos da Apple, quem usa outros produtos paga cada vez que troca o equipamento por um preço menor do que o anterior, né? Então, é uma característica de um momento importante e interessante da história econômica. Tem o lado perverso, que é a acumulação da riqueza numa camada superior, ampliando a desigualdade mundial, espremendo a classe média, mas mesmo assim a classe média só não está pior por conta dessas mudanças de preços relativos que permite que ela consuma parte, né, dessa cesta de eletrônicos e outros, por conta dos custos relativos aí de várias coisas que reduziram nesse período, né? Os mercados digitais têm essa capacidade de escalar e de vender para muita gente, porque podem atuar em mercados gigantes, mesmo que eu tenha um produto que atende um determinado nicho, eu posso atender mercados gigantes. Mas, por outro lado, todo esse processo, todos esses canais que nós abrimos na nossa vida, e-mails, Messenger, WhatsApp, todos eles, né, juntos, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais, quer dizer, nós vivemos num mundo de escassez de atenção. As pessoas estão passando por momentos de dificuldade, inclusive de vício, né, de dependência dos equipamentos eletrônicos, levando a elas uma queda de produtividade bastante grande, problemas, inclusive, né, pelo uso abusivo, excesso de uso do celular e distração em excesso. Portanto, a gente vive num mundo onde a atenção das pessoas é menor do que a de um peixinho dourado. Quer dizer, a atenção, o estudo da Microsoft mostrou que a atenção de um internauta hoje dura menos de que 8 segundos. Então, se em 8 segundos você não conseguir fisgar a atenção dessa pessoa, você não consegue transmitir a sua ideia para ela. Então, tem alguns obstáculos aí que as empresas vão enfrentar para poder difundir os seus produtos e serviços num ambiente extremamente saturado, cheio de competidores, e um ambiente que tende a se apertar, vamos dizer assim, porque conforme as empresas vão percebendo que o caminho para elas sobreviverem e entrar no mundo digital, os custos de aquisição de clientes vão tender a se ampliar bastante no próximo período, né? Porque os mecanismos para difusão da nossa ideia, dos nossos produtos, dos nossos serviços, estão se limitando às redes sociais, a anúncios de links patrocinados, a banners em blogs e outras coisas, e você começa a ter muita gente, né, anunciando, e, portanto, os preços que são normalmente fixados em leilões vão tender a crescer, como já cresceram nos Estados Unidos e cresceram na Europa. Portanto, a gente tem algumas situações interessantes aí que vão trazer mudanças. Uma das principais mudanças nesse ambiente, né, tecnológico, na minha visão, é a adoção maciça do uso de smartphones e o tempo que essa difusão levou, que é relativamente muito curto, né, em menos de 5 anos, metade da população americana adotou o uso de smartphones. Nós, no Brasil, hoje temos 70 milhões de smartphones habilitados, é uma estimativa baseada nos números de 2015 que eu fiz, talvez até um pouco mais. E tem um outro lado interessante, que hoje o conjunto dos acessos na internet já são dominados pelo mobile. Então, os celulares já dominam 36% dos acessos à internet, enquanto os notebooks, 22%, se eu não me engano, os desktops, 16% ou 15%. Portanto, as pessoas estão usando o celular e vão usar cada vez mais o celular para interagir, para buscar informações, e o celular vai interferir cada vez mais nas jornadas de compra das pessoas. Portanto, as empresas hoje têm que olhar para o celular como o seu principal, né, canal, e não
como um canal alternativo ao site web que ela tem. Então, as empresas, até há pouco tempo, se falava bastante na necessidade de se ter sites responsivos, ou seja, sites que se adequam ao tamanho das telas, mas você precisa ter, na verdade, hoje um site otimizado para a tela pequena, né? Ele tem que ser pensado para a tela pequena e depois ele se transforma para a tela grande, não o contrário. A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque essa transição já aconteceu, os celulares já dominam, né, os acessos e tendem a capturar mais e mais desse volume de tráfego que a internet proporciona. Um segundo ponto importante nós vamos passar muito brevemente por uma revolução ainda mais acelerada e mais maluca, que é da internet das coisas, que chamamos de internet of everything, ou internet de tudo. Né? Há uma tendência em se achar modelos de negócio e se criar gadgets, se criar equipamentos eletrônicos que vão se conectar, então as casas inteligentes, as cidades inteligentes, os carros inteligentes. Se essa inteligência, então, vai permear todos os nossos eletroeletrônicos de alguma forma e vão estar todos conectados, e a gente vai poder comprar pela TV, vai poder comprar pelo videogame, vai poder comprar por vários equipamentos e, portanto, esse ambiente vai se embaralhar um pouco mais e vai embaralhar ainda mais ainda a jornada de compra dos nossos segmentos de clientes, o que é um pouco... Esse é o efeito principal que as empresas estão percebendo e enfrentando atualmente. A gente já comentou sobre o momento zero da verdade em alguns outros webinars, mas basicamente esse momento zero da verdade, a gente precisa revê-lo, né? Porque ele está acontecendo em várias eras, né? Também algum... mas vamos entender assim, o que é o momento zero da verdade? Né? O momento zero da verdade é esse nome dado pelo Google, ZMUT, Zero Moment of the Truth, que o Google, que é um dos principais interessados nesse estudo, porque ele é as principais ferramentas de busca no mundo hoje, portanto, ele é uma das principais consultas feita dentro do Google, segundo no YouTube, né? O YouTube também é um lugar que as pessoas buscam muita informação. Eu, pelo menos, tudo que eu vou fazer, eu vou buscar um videozinho de alguém explicando como é que faz e eu consigo fazer as coisas que eu não saberia fazer. Mas a ideia do momento zero da verdade é que ele consegue antecipar 2 momentos importantes na jornada de compra, 2 pontos de contatos relevantes da empresa e dos clientes, né? Pontos que antes só aconteciam, né? As pessoas só teriam essa experiência ou poderiam entender essa experiência no momento que ela estava acontecendo. O primeiro momento é o momento de compra, né? Que eu entro na loja e eu vou comprar o produto ou serviço, e o segundo momento é o momento de uso, que eu estou usando o equipamento, se eu tenho algum problema com o equipamento, e o que o momento zero faz? Traz essas experiências de outros consumidores, antecipa isso através do quê? De buscas, vídeos que as pessoas assistem, reviews que a gente pode ler sobre os produtos e serviços que a gente quer adquirir, e também consultas que a gente pode fazer rapidamente pelas redes sociais para amigos e conhecidos que eventualmente já tenham comprado na loja ou já tenham usado o produto. Portanto, a gente já consegue saber, né, se as experiências foram boas ou foram ruins, se o produto é bom, se o produto é ruim, sem antes consumir. Se o preço, né, se o preço é um efeito importante, a gente consegue comparar o preço no momento 1. Eu estou na loja, eu entrei na loja para comprar uma TV, eu consulto no meu celular e verifico que o preço do competidor é melhor, eu posso negociar com essa loja ao vivo, a cores, com um dado, né, que o meu celular está me dando de que o preço é outro. Eu tenho um preço melhor se eu sair na esquina e atravessar a rua. Então, até no momento de decisão de compra, que eu já entrei na loja, disposto a comprar, eu posso mudar de ideia e trocar de fornecedor. Isso tudo impacta significativamente como as empresas devem e precisam trabalhar hoje para aproveitar, né? Porque isso é uma oportunidade por um lado. Ao mesmo tempo, se você tem um produto ruim, você tem um atendimento ruim, se a sua empresa é ruim, isso é um inferno. Mas se você tem um bom produto, se você tem um bom atendimento, se você proporciona uma escala ao cliente, esse é um redutor gigantesco de custo de aquisição de clientes, porque você vai ter recomendações de outros clientes para o seu produto ou serviço. Então, a experiência, né,
que o nosso cliente vai ter com a nossa empresa, com o nosso produto, com o nosso serviço, é o que vai determinar se vamos aproveitar ou se vamos sofrer as consequências do momento zero da verdade. Então, assim, na minha visão, na visão aqui da Soul, das discussões que a gente tem tido aqui, a gente está saindo de um mundo transacional, certo? Onde as pessoas simplesmente fazem uma transação, compram, para um mundo onde as empresas estão prezando pelo relacionamento, porque os custos de aquisição de clientes tendem a subir, certo? E é mais barato você reter um cliente do que você buscar um novo cliente. Portanto, as empresas precisam cada vez mais investir na experiência do cliente, aqui nesse tag aqui, CX Customer Experience, né, que abrange a User Experience, User Interface e vários usos que tem aí no meio do caminho, mas a gente já falou um pouquinho de experiência do cliente, que é essa experiência mais ampla que abarca todos os pontos de contato que a empresa tenha ou não tenha controle. Portanto, todas as trocas que são feitas entre as empresas e seus clientes. Okay? Só estava dando uma olhada se tinha alguém escrito alguma coisa, está tranquilo. Então, uma das grandes transformações pelas quais nós estamos passando hoje são as transformações canais, né? Então, os canais digitais trouxeram, né, e permitiram uma mudança significativa na forma que nós interagimos com as empresas ao longo da nossa jornada de compra, e a gente foi evoluindo desse canal único, a pessoa tinha como entrar na loja, para vários canais, né? Depois a gente conseguia ter essa ideia do cross-channel, e hoje está muito claro, e parece ser uma palavra bonita, que as pessoas estão usando essa ideia de omnichannel, mas ela é verdadeira, exatamente pela narrativa que eu fiz para vocês. A gente entra na loja com o celular na mão, e eu posso entrar no site da loja que eu estou comprando com o celular na mão, e eu posso ter uma experiência, um preço diferente, e na verdade a gente quer ter, né, uma sensação de que as coisas estão organizadas e as coisas são harmônicas. Nós somos homem. Okay? Né? Os clientes se tornaram omnichannel. Então, as empresas precisam correr atrás para construir essa experiência de uma forma adequada. Essa experiência construída de uma forma adequada tende a gerar melhores resultados para as empresas, certo? Então, a gente está olhando agora para essa ideia, né, dos canais digitais como um epicentro de inovação dos modelos de negócios. Esse é um foco que eu acho muito importante. As empresas inicialmente buscam o quê? Ampliar as vendas, aumentar as vendas, buscando o marketing digital como ferramenta de vendas, certo? Como ferramenta para aumentar vendas. E aí onde está o erro? O erro é, se você trouxer mais tráfego a partir de links patrocinados, criar uma estratégia de inbound que capture leads, que faça as coisas, você logicamente vai conseguir, no curto e no médio prazo, aumentar a geração de leads, portanto, as taxas de conversão mesmo se mantendo, você aumenta as suas receitas. Mas as chances são que você não esteja construindo um patrimônio de longo prazo e que isso, se você não está entregando uma experiência adequada, você pode estar dando um tiro no pé, abrindo a sua empresa para o mercado, dentro das redes sociais, dando ela visibilidade e deixando ela mais vulnerável a ataques e a críticas, né? Já que você não tem um modelo de negócio redondo e organizado. Então, o foco aqui do trabalho que a Soul vem desenvolvendo com as empresas, na verdade, o foco nosso é como é que a gente olha de uma forma, né, holística, vamos dizer assim, para o modelo de negócio, quer dizer, a forma que a empresa cria, entrega e captura valor, certo? Como essa criação, entrega e captura de valor se altera significativamente quando eu abro os meus canais digitais, ou para eu aproveitar, né, a redução de custo de aquisição de clientes que o Zemulti me permite trabalhar melhor a retenção dos meus clientes, eu preciso trabalhar outros pontos de negócio que não só simplesmente os meus canais de venda e de marketing, correto? Então, só para a gente se lembrar um pouquinho o que é o modelo de negócio, como ele é descrito o modelo de negócio, né? O modelo de negócio, que foi pensado por Alexander Osterwalder e Yves Piguet, né? A gente já mostrou aqui. Ele tem 9 blocos,
quem já está acompanhando os trabalhos da Sul já viram várias vezes, mas é só para a gente relembrar um pouquinho. Então, a gente começa sempre o nosso modelo de negócio a partir dos nossos segmentos de clientes. Eles são os mais importantes, os mais relevantes, é para isso que a nossa empresa existe. A nossa empresa existe para criar valor para os nossos clientes. Tive essa semana umas palestras em São Paulo falando de marketing de experiência, que a SAS, que é uma empresa de Business Intelligence, promoveu um fórum de Customer Intelligence. Escutei uma palestra muito boa sobre neuromarketing do Fernando Fukuyama, agora acho que é Fukuyama, desculpa se eu não errar o nome, mas procure, vocês vão achar os vídeos, é um cara interessante. Depois assisti a apresentação de um cara que cuida das contas, que é um cara de marketing da Embratel, Net e Claro TV, certo? Para vocês, assim, ele não mencionou a palavra cliente uma única vez, ele chamou o cliente de fontes de receita, né? Então, assim, eles têm uma inteligência fantástica que a SaaS permite que eles disparem conteúdos adequados, mas tudo o que eles fazem é baseado em querer vender mais, querer faturar mais, empurrar coisas, quer dizer, como é que eu crio valor para o meu cliente? Nada, nada. Não é à toa que a gente não gosta de nenhuma empresa dessas, certo? Não é à toa que a gente não gosta da NET, não é à toa que a gente não gosta das telefônicas, a gente não gosta dessas empresas, porque elas não estão preocupadas com a gente. Elas estão preocupadas em ganhar mais dinheiro, né? Nós temos que ganhar dinheiro, correto? Nosso modelo de negócio depende dessa circulação financeira e da taxa de lucro que a gente vai ter nos nossos modelos de negócio, mas para a gente manter isso funcionando, certo? Com chances de crescimento e estabilidade no longo prazo, a gente tem que se preocupar com a proposta de valor que a nossa empresa vai entregar para os nossos clientes. A nossa proposta de valor, então, ela vai ter que avançar através de canais, a gente vai ter que fazer essa mensagem chegar para os nossos clientes, a gente vai ter que fazer com que, caso ele queira, tenha mais informações sobre o nosso produto ou serviço, se ele deseja comprar para que possa comprar, se ele comprou, ele precisa ou retirar esse produto, esse serviço, ou esse produto vai chegar para ele de alguma forma, né, dos canais de distribuição, e se ele teve algum problema, a gente precisa ter um canal para atender esse cliente, né, para ajudá-lo nas coisas que ele precisa, com o sucesso dele no uso da nossa ferramenta, no uso dos nossos produtos e nossos serviços. E, por fim, a gente precisa definir de que forma nós, nesse campo, o Alexander Osterwalder e o Spignet trabalham bastante nessa ideia. Nós vamos trabalhar na aquisição de novos clientes, nós vamos trabalhar na retenção de clientes, nós vamos trabalhar no aumento do lifetime value dos nossos clientes, ou seja, em cross-sell, upsell, melhorando, né, o que a gente pode extrair de valor da nossa base, certo? Então, como nós vamos nos relacionar e, por fim, de onde vem os fluxos de receita, fechando, então, o front-end, a parte de fora da nossa empresa. Certo? Então, os canais estão influenciando basicamente o nosso front-end, mas eu tenho recursos que eu preciso ter dentro da minha empresa, eu tenho também atividades que eu preciso desempenhar e, eventualmente, eu vou ter parcerias estratégicas com fornecedores, parcerias estratégicas vou terceirizar algumas atividades ou vou fazer algum tipo de outsourcing de montagem, fabricação de produtos fora, como a Apple faz, por exemplo, com a Foxconn, que produz os equipamentos que a Apple vende, né? E vou ter uma estrutura de custos a partir daí. Então, esses 9 blocos foi a forma que o Alexander Osterwalder e o Spignet usaram para descrever o modelo de negócios. Mas qual é o impacto, né? Bom, só para lembrar sempre que é importante que o nosso modelo de negócio é o nosso produto, naquela visão do produto ampliado que o marketing tem, que envolve os 4 P's, né? Como é que é feita a distribuição, atendimento, pós-venda, tudo isso entra como parte constitutiva do nosso produto. Não é só o nosso aplicativo, não é só o nosso software, não é só o produto que a gente está vendendo na loja. Bom, para a gente entender, então, qual é o impacto que os canais digitais estão trazendo para os processos, né? Primeiro, quando eu abro um canal digital, eu vou encontrar o meu cliente, eu vou buscar meu cliente por um caminho diferente do caminho que eu já convencionalmente estava fazendo.
Isso provavelmente vai demandar da minha empresa uma forma de relacionamento um pouco diferente da forma de relacionamento que eu estou acostumado a fazer. Ao mesmo tempo, provavelmente eu preciso de recursos diferentes, eu preciso de um site melhor, eu preciso talvez de uma hospedagem diferente, eu preciso de pessoas com competências diferentes na minha empresa para poder avançar nas estratégias digitais. A forma de relacionamento que eu vou estabelecer nesses canais podem demandar atividades dentro da minha empresa, né? Podem também, esses clientes podem não ser exatamente os mesmos segmentos de clientes que eu atendo nos canais físicos e, portanto, eu posso ter segmentos de clientes que demandem da minha empresa proposições de valor diferenciadas, então pode afetar, inclusive, o que eu entrego, né, em termos de valor para os clientes. Na oferta de valor, né, na proposição de valor, eu também posso ter mudanças nos recursos e talvez nas atividades. E aí, esse cliente também, ele vai pagar de uma forma diferente, ele pode pagar por assinatura, e não era exatamente como eu trabalhava antes, eu trabalhava por exemplo, venda de software, instalação, e cobrava um fee para instalação e depois uma manutenção, e agora ele tem uma relação mais tranquila, mais solta, sem necessidade de configurar nada, porque está na nuvem, portanto, tem uma forma de pagamento bem mais suave, mas que dependem de coisas diferentes, por exemplo, de recursos diferentes na minha empresa, e também de atividades diferentes, de controle, de churn, de outras coisas que podem começar a acontecer. Então, vocês estão percebendo que os impactos que a gente vai causando aqui na frente da nossa empresa, só por o simples fato da gente estar tentando inserir nossa empresa nos mercados digitais, a partir dos canais digitais, vão levando a mudanças significativas no nosso modelo de negócio. Eu posso precisar de parceiros diferentes para recursos e para atividades, e tudo isso vai me gerar uma estrutura de custos completamente nova, né? Então, o meu modelo de negócio vai se transformar como um todo para que eu dê conta de atender adequadamente, de criar as experiências que eu preciso criar para os meus clientes, compatibilizando essa ideia do omnichannel, né, desse cliente multicanal, desse cliente omnicanal que eu vou atender. A contrapartida para a nossa empresa pode ser a gente escalar o nosso modelo de negócio, né? O nosso modelo de negócio ele vai ser escalado. Peço desculpas, porque ele parou de gravar no meio, mas eu acho que eu consegui pôr para gravar pelo Camtasia aqui. Vocês estão me ouvindo? A Milton está ok? Está ouvindo bem? Peço desculpas aí pela interrupção. Testes de... Tá, legal. Então, vamos lá tentar retomar aqui a ideia. Então, os benefícios... Os benefícios, então, da gente escalar o nosso modelo de negócio, né, vão se dar se a gente conseguir, de fato, ter uma alavancagem operacional na nossa empresa. O que significa ter uma alavancagem operacional? Significa uma predominância de custos fixos na nossa estrutura de custos e, portanto, significa dizer que o nosso modelo, né, nosso fluxo de caixa, ele vai ser muito importante para o break-even, né, para o ponto de equilíbrio, para o ponto de nivelamento, porque variações nas vendas causam oscilações grandes nos resultados da empresa, certo? Então, quando eu tenho uma estrutura de custos fixa predominante, o aumento ou diminuição nas vendas reflete imediatamente nas minhas receitas e não tem alteração na estrutura de custos. Portanto, ela é boa se eu estou vendendo bem, porque eu estou tendo lucros crescentes, mas ela pode ser ruim se eu estou vendendo mal, porque eu posso não conseguir ter margem de contribuição suficiente para cobrir meus custos totais e, portanto, a minha empresa pode ter problema. Mas nossa empresa vai encontrar mercados escaláveis dependendo do quê? Do tamanho desse mercado, da estrutura desse mercado em termos de competição que ela vai enfrentar, certo? Se é um mercado extremamente concentrado ou se é um mercado que ainda é possível outros players entrarem para participar, a gente consegue ter uma noção, né,
tanto do mercado potencial quanto da estrutura de mercado para determinar isso e característica do nosso modelo de negócio, que precisa ter alguma alavancagem operacional, correto? Se é uma empresa como a Soul, que vive de serviços, por exemplo, a alavancagem operacional é muito pequena. Basicamente, estamos falando de pessoas prestando serviços, hora homem, portanto é pouco escalável. O que dá para a gente escalar é com videoaulas e com outras ações que permitam que a gente não esteja presente no momento que a pessoa está consumindo o nosso produto, portanto a nossa empresa pode gerar receitas recorrentes sem que a gente esteja trabalhando naquele momento. A transformação digital, né, que é o tema, né, desse negócio, ela perpassa os 4 P's do marketing. Né? Ela altera a forma de distribuição do produto, ela altera o produto em si, né? As possibilidades que os produtos passam a ter, o formato que os produtos passam a ter, a forma que os produtos são promovidos, são alteradas, e inclusive a estrutura de preços, a precificação que hoje os clientes têm na mão condição de avaliar e de comparar preços de basicamente tudo numa velocidade muito grande, portanto, a autonomia das empresas para fixar preço reduziu-se bastante, né? E as estratégias de fixação de preços foram bastante alteradas para a maior parte das empresas, tendo algumas das empresas como a Apple, por exemplo, que se diferencia pela entrega do valor, conseguindo também margens muito maiores do que os seus competidores. Então, sempre, né, todas essas alterações podem ser encaradas como ameaças ou como oportunidades para os nossos negócios, mas, de qualquer forma, a transformação digital que o mundo está passando alterou o marketing mix de ponta a ponta. Né? E a distribuição, a estrutura de preços, os produtos em si, a forma que os produtos são promovidos, tudo isso foi alterado dentro da estrutura de custos. E aí, estamos chegando no ponto importante aqui da nossa fala, né? Nós precisamos criar negócios, quer dizer, nós precisamos pensar na nossa empresa como uma empresa que está, de fato, preocupada em criar valor para os nossos segmentos de clientes. Porque se a nossa empresa de fato não estiver de fato preocupada em criar valor para os nossos segmentos de clientes, dificilmente, né, por conta da cultura organizacional que vai estar dentro dela, ela vai soar como autêntica para os nossos segmentos de clientes. Não adianta a gente fingir que a gente está interessado neles e nas reuniões estar falando só de lucro e vender, e sem, na verdade, não ter a preocupação concreta, porque isso vai transparecer para os clientes, vai transparecer pelo atendente, vai transparecer pela comunicação que não soa concreta, que não soa verdadeira, né? Então, o Design Thinking vai ajudar a gente a criar, né, a olhar para os nossos segmentos de clientes com empatia e começar a pensar em como a gente vai, de fato, criar valor para eles. Né? A gente tem que equilibrar o nosso projeto, então. Ele tem que ser atrativo para os nossos segmentos de clientes, ele tem que ser factível do ponto da tecnologia e ele tem que ser economicamente viável. Ninguém está falando que a nossa empresa não tem que gerar lucro, não é isso. Mas a gente não pode estar focado só nisso, né? Senão a gente não cria uma experiência nova, a gente não cria essa inovação de experiência que é basicamente o que os nossos clientes estão pedindo. Eles querem ter boas experiências, eles querem ter experiências memoráveis com as empresas, e são essas empresas com as quais eles têm experiências memoráveis que ganham, né, com margens maiores, com custos de aquisição de clientes decrescentes, ou seja, que se beneficiam do que é possível se beneficiar nesse mundo mais conectado da internet. O Design Thinking, ele pensa, tem dois pontos, né, duas etapas, duas fases, não, 2 etapas, 4 fases e 6 fases aí que a gente vai chamar. Uma primeira etapa de entendimento do problema e definição de clareza do problema que o nosso cliente tem e como a gente vai, para a gente poder atacar, né, de uma forma mais clara. Então a gente vai ter essa fase de entender, observar e definir, entender, observar, conversar, entrevistar, usar as pesquisas de design. Quem não conhece, nós temos um webinar falando de pesquisas de design também, para vocês entenderem, para depois a gente idear, prototipar e testar. As startups fazem isso, certo? As startups, elas estão sendo criadas, elas já estão sendo criadas, elas estão nascendo nesse ambiente extremamente competitivo, mas com oportunidades imensas. Mas as empresas tradicionais, não, elas
não têm esse hábito, né? Elas não estão acostumadas a conversar com seus clientes, elas não conhecem os seus segmentos de clientes, elas têm dificuldade para avaliar o que está acontecendo, o que não está acontecendo na jornada de compra dos clientes. E aí que eu acho que é interessante o seguinte: as metodologias que foram criadas para o desenvolvimento de startups podem ser facilmente colocadas à disposição das empresas tradicionais nesses processos, né, de transformação digital. Como é que eu faço a transformação digital da minha empresa? Se eu não sei quem é meu segmento de cliente, se eu não sei como ele navega na internet, se eu não entendo a jornada de compra dele, eu ainda não tenho esse acesso, digamos que eu não tenho ainda uma presença digital anterior e tenho só um site, mas é um site estático, não tenho nada nas redes sociais, assim, eu tenho muito pouca informação sobre o comportamento online dos meus segmentos de clientes. Portanto, eu preciso descobrir, eu preciso aprender, né? Eu tenho um momento inicial de aprendizado. E eu preciso também entender quais são, dos segmentos de clientes que eu atendo, quais são aqueles que vão ser meus adotantes iniciais ou aqueles que vão dar início ao processo de difusão da inovação que a minha empresa está trazendo na forma da experiência que ela está criando, nova experiência que ela está criando para os seus segmentos de clientes, né? Seguindo a ideia da lei da difusão da inovação do Everett Rogers e do abismo aí do Jeffrey Moore, que a gente já falou em alguns momentos, a gente tem outros webinars falando sobre isso, de Lean Startup, de design centrado no cliente, então eu não vou me aprofundar nisso. A ideia aqui nós podemos usar essa ideia das 4 fases do desenvolvimento de clientes para trabalhar o marketing digital, para trabalhar a transformação digital da nossa empresa, certo? Porque, no primeiro momento, eu não sei quem são meus segmentos de clientes, eu preciso descobrir quem são meus segmentos de clientes, certo? Então, como é que eles enxergam a minha solução? Como é que a minha solução pode chegar até eles? De que forma o meu modelo de negócios vai funcionar? Quer dizer, eu preciso validar, eu preciso entender quem são meus clientes, fazer minha solução chegar até eles e validar esse modelo de negócio digital antes de sair investindo um monte de dinheiro, certo, na minha empresa, investindo dinheiro nos canais, antes de executar o que foi aprendido e, portanto, trabalhar com a geração de demanda. E aí a gente pode usar marketing de referência, marketing de afiliados, a gente pode usar o growth hacking e outras técnicas mais modernas hoje para escalar e para crescer o nosso negócio. Mas antes da gente entender como é que o nosso cliente se comporta, como é que o nosso cliente vai chegar até a nossa empresa, de que forma ele vai decidir pela compra do nosso produto, do nosso serviço, quais os canais que funcionam, quais canais não funcionam, que tipos de conteúdo eu tenho que gerar, tudo isso eu preciso aprender, eu não sei. E aí acho que a visão Lean, né, vai fazer todo sentido nesse momento. Como é que eu faço ciclos, né, cada vez mais rápidos, ou vamos tentar... E a ideia é assim, não só da rapidez, mas principalmente de ser a maneira mais barata e mais rápida de validar hipóteses, porque eu vou ter hipóteses, certo? Eu vou traçar um perfil do meu segmento de clientes, eu vou tentar entender quem eles são e vou partir de algumas hipóteses, de uma tese de negócios, para tentar fazer com que a minha mensagem chegue nessa pessoa e essa pessoa preste atenção nessa mensagem e tome alguma ação em relação a isso. Portanto, no mundo digital de escassez de atenção, é fundamental que a gente conheça os nossos segmentos de clientes. Nossos segmentos de clientes é o momento mais relevante dos processos. E a gente precisa aprender, e para aprender a gente precisa conjugar algumas coisas, né? A gente precisa ter foco no sentido de que a gente precisa ser capaz de isolar as variáveis para que a gente possa, portanto, entender quais estão influenciando, quais não estão influenciando nos comportamentos observados empiricamente, né, dos nossos clientes na jornada dele online, que a gente vai ter acesso, né, porque hoje os nossos analytics, os nossos sites permitem várias alterações e vários monitoramentos simultaneamente. A gente precisa aprender, portanto, a gente precisa ter indicadores ou entender o que a gente está esperando encontrar, né? A gente precisa definir a priori o que nós estamos esperando encontrar para saber se a gente está encontrando ou não, né? Não é aprender assim, vamos fazendo e... Então, normalmente a gente faz comparando testes A/B, né, para poder entender o que está funcionando, o que não está funcionando, por que funciona, por que não funciona. E, por fim, a gente precisa ter uma certa velocidade nesse processo, porque enquanto eu estou investindo somente, né, no aprendizado, provavelmente eu não estou gerando receitas novas para a minha empresa e, portanto, eu estou queimando dinheiro numa velocidade relativamente grande, dependendo
da equipe que está envolvida nisso e dos investimentos que eu vou fazer em mídias e outros investimentos que eu preciso fazer para compreender exatamente quem é esse meu público. Né? E a estruturação estratégica de marketing, que é o caminho que a Soul tem trabalhado com as empresas, ajuda a percorrer esse caminho de uma forma mais organizada. A estruturação estratégica de marketing, a gente tem caminhado com as empresas tradicionais que estão buscando fazer essa transformação, passa por um diagnóstico e definições iniciais. Primeiro, assim, o que a empresa já tem, como que a empresa está operando, qual o tráfego do site, ela já tem alguma coisa nas redes sociais, quer dizer, tudo que ela tem online, é possível extrair informações, dados dali, e, portanto, é possível entender um pouco do comportamento do segmento de clientes que aquela empresa tem, que está atendendo online hoje. Se ela não tem nada disso, fica um pouco mais complicado. Se ela já tem, inclusive, a gente pode fazer pesquisas qualitativas, né, entrevistas em profundidade, conversar com os clientes que a empresa já tem, e vocês podem fazer isso para a sua empresa também, conversar com seus clientes. Para isso eu sugiro as metodologias de Buyer Persona, que a gente também fala no blog, e já também falou um pouco em outros webinars. Quem precisar de complementos do que eu estou falando aqui, já que eu estou falando e não tem nada escrito, pode me mandar um e-mail que eu mando para vocês outras fontes de conteúdo importantes. Depois a gente precisa definir inicialmente quais são os nossos objetivos, o que a gente quer só vender mais ou a gente quer criar uma experiência nova para o meu segmento de clientes, o que eu quero fazer, né? Qual o propósito da minha empresa, quais são os valores da minha empresa, qual a missão da minha empresa, porque a gente precisa construir uma cultura organizacional forte no entorno disso, porque para a nossa empresa ser considerada uma empresa autêntica na internet, ela precisa ter uma cultura clara dentro, e a gente precisa trabalhar isso com os nossos colaboradores, com todos os stakeholders envolvidos ali naqueles processos. Então a gente faz essa parte de diagnóstico e definições no primeiro momento. Então, o que a gente quer, para onde a gente quer ir, quem a gente é, certo? O que a gente tem na mão hoje, para daí a gente partir para um setup, uma segunda fase, que é assim, para eu estruturar uma estratégia digital, eu preciso ter um site responsivo, com um blog integrado, eu preciso definir as redes sociais que eu vou estar, eu preciso ter um plano editorial que vai traduzir a voz, o tom de voz da minha marca, eu preciso entender que tipo de material rico eu vou produzir, certo? Qual é a minha proposta de valor, qual é o meu pitch, quer dizer, tem várias coisas aí que são anteriores a começar uma operação que pressupõem reflexão e pressupõem que a gente desenvolva e entenda e deixe preparado, né, os recursos necessários para que esses canais possam funcionar corretamente e em harmonia. Né? Lógico que no setup, se a gente quiser pensar na estruturação estratégica da empresa como um todo, eu tenho que pensar assim, qual o perfil dos meus colaboradores que agora vão atender online, quais são as atribuições desses colaboradores, como que eu vou treinar esses colaboradores, quais vão ser né, as atribuições dele, qual vai ser o modelo que eu vou ter para conseguir escalar a minha operação rapidamente. Então, não dá mais para eu simplesmente trabalhar com a minha empresa imaginando que ela vai continuar pequenininha se eu estou abrindo possibilidade de alavancar operacionalmente a minha empresa e, portanto, de atender novos mercados e crescer rapidamente. Eu preciso me preparar para isso. Né? Nessa fase de setup, a gente precisa pensar nessas coisas todas. E a gente faz isso com os nossos clientes. A gente ajuda os clientes a pensarem, né, e estruturarem essa parte zero, o T0 antes do início da operação, antes do início dos experimentos, porque nós estamos falando de experimentos. Porque eu não sei dizer para nenhum cliente meu, olha, esse aqui é exatamente o seu segmento de clientes, a proposta de valor que vocês vão entregar para esse segmento de clientes é essa, e eles vão... Não, a gente tem uma tese de negócio, certo? Que tem lá, o cliente tal vai comprar essa solução porque essa proposta de valor parece ser adequada a ele, mas a gente vai descobrir, às vezes, que não é bem isso. Né? A gente tem que pensar numa proposta de valor nova, a gente tem que pensar em features novos na solução e às vezes, rever o modelo de negócio algumas vezes até alcançar, né, uma coisa que funcione. Então, por isso que eu falo, a empresa tradicional que entra nesse caminho, ela tem que pensar como uma startup, ela não pode pensar que ela vai acertar.
Ela tem que pensar que ela vai errar e ela tem que manter esses custos sob controle para poder errar e corrigir a rota para poder chegar numa implementação, né? Assim, nesse momento da implementação, desculpa, que na verdade isso tudo que eu estou falando já está na implementação. Né? Já bolei, já tem alguma estratégia, eu começo a executar essa estratégia e começo a perceber como é que estão sendo as respostas, avaliando as respostas, publicando, capturando leads, produzindo conteúdo, vendo os resultados que isso tem, né, para poder entender assim, bom, então o perfil que está vindo não é esse, o perfil que está vindo é esse converte, esse não converte. Se a gente começa a ter uma inteligência, né, de negócios que possibilitam a gente a entender, compreender os nossos segmentos de clientes. A nossa recomendação inicialmente é que as empresas criem mais valor do que tentem capturar valor no início, certo? Porque o nosso foco aqui é construir relacionamento. Então, de que forma a empresa constrói relacionamento? Entregando conteúdo, construindo uma base de leitores, fazendo as operações, criando... Até o momento que ela tem uma base, certo? Que ela capturou vários leads, que ela tem uma base com a qual ela está se relacionando, e aí ela pode começar a trabalhar na captura de valor, né? Mas inicialmente, nesse processo inicial de aprendizado, nós precisamos de troca, nós precisamos de feedback, nós precisamos conversar, né? Conforme essas pessoas vão entrando na nossa base, a gente vai conversando com elas, marcando entrevistas, trocando ideia, para a gente poder ir construindo esse entendimento do que é que ela está precisando, do que é que ela está buscando para que a nossa empresa tenha condições de entregar isso para ela. E quando a gente fizer isso, na verdade, e testar e entender quais os canais estão funcionando, quais não estão, por que que não estão, aí a gente entra no campo da otimização, né? Como é que eu melhoro as taxas de conversão de todos os canais que eu tenho, como é que eu melhoro o meu processo de atendimento, como é que eu modifico os processos que eu tenho hoje de vendas, de marketing, quer dizer, eu consigo agora, numa terceira fase aí do processo, né? Organizar, na quarta, desculpa, né? A gente está falando de otimização, a gente está falando primeiro de diagnóstico e definições, setup, implementação e otimização. Então, basicamente, esse caminho é o caminho que a Soul percorre hoje com os clientes que estão buscando entrar no mundo digital, sempre com essa visão de que, olha, nós não somos dono da verdade, nós não conseguimos dizer para você vá por aqui ou vá por ali, mas a gente consegue ter boas pistas, boas hipóteses que a gente pode tentar testar e validar até chegar, né, nesse estado ótimo em que as empresas podem, então, ganhar escala e crescer. A gente está chegando ao final, vou abrir para perguntas e respostas, se alguém tiver interessado ou alguma dúvida ou algo que queira que eu avance, pode, por favor, perguntar pelo chat, que é acho que o canal mais fácil. O Hamilton pensou que ia ter mais de ferramentas usadas no marketing digital. Tá, eu posso fazer um outro com as ferramentas, porque realmente assim, tem um conjunto grande de ferramentas do marketing digital que são interessantes. A gente pode falar das ferramentas de marketing de conteúdo, de marketing de inbound marketing, de marketing de referência. Várias delas, é isso que você está querendo? A gente pode fazer um outro. Legal. Já tem um tema para o próximo, então. Peço desculpas aí se eu criei essa expectativa das ferramentas. A ideia era conversar um pouco sobre metodologia mais do que ferramenta, né? E eu acho que a metodologia ela tem que levar em consideração esses passos, e acho que principalmente esse mindset de não tem certeza, né? O mundo está em transformação, portanto, não adianta a gente querer comprar uma solução pronta para a nossa empresa.
O inbound marketing pode ser? Pode. O marketing de referência pode ser? Pode. O marketing de conteúdo pode. Quer dizer, todas essas ferramentas novas que o marketing traz e que permitem que a gente se relacione com os nossos segmentos de clientes de uma forma diferente, são úteis hoje para o nosso modelo, né? Para essa necessidade de relacionamento que a gente está estabelecendo hoje com os nossos segmentos de clientes. Sim, eu vou fazer então, Hamilton, peço desculpas aí, a gente faz um outro webinar com foco mais ferramentas, né? Ah, tá. E também de como a gente pode fazer medir ROI, desempenho de... Tá, legal. Assim, já tem uma boa dica para o próximo. Então, assim, como é que a gente implementa, mede, otimiza, né? Acho que todas essas coisas são legais. A gente tem alguma experiência, não muita ainda, porque nós não temos muitos clientes. E os nossos clientes ainda estão nas fases iniciais. Mas a gente tem uma noção de como fazer isso. Inclusive, tem parceiros que trabalham com a gente que têm vivência maior que a nossa na área digital. Até vou convidá-la, talvez, para o próximo, para falar um pouco, talvez ela seja mais adequada do que eu, porque eu estou na área estratégica, certo? Ela atua nessa área estratégica mais ampla e a gente trabalha com parceiros que trabalham nas estratégias digitais junto com a gente, ajudando a gente na formatação dos projetos. De nada, a Raíssa está me agradecendo aí pela palestra. Eu que agradeço a presença de todos. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui. E na próxima, no mês que vem, aí eu vou tentar fazer um webinar com esse foco um pouco mais técnico. Vou, acho que, convidar a Sara Zimmermann, que é uma parceira nossa, para falar um pouco junto comigo, para complementar o meu conhecimento, porque ela tem uma parte que é mais profunda de ferramentas do que eu. Gente, então vamos fechando por aqui. Agradeço a presença de todos, espero que tenha sido útil em algum sentido.